Louvado seja Deus. Quero convidar aqui Pastor Carlos Júnior, gentileza. Vamos estar orando pela vida dele. Estende as mãos para cá. Pai, que a tua mão continue estendida sobre a vida do teu filho. Que a palavra que está no coração venha fluir por meio da sua boca. Enquanto ele estiver ministrando a sua palavra, guarda a sua casa, guarda a sua família, Senhor, e edifica-nos a fé, em o nome de Jesus, amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, que bênção, tá? Eu estou muito grato a Deus por esse privilégio de estar com os irmãos. Foi bem corrido, foi bem difícil, mas Deus foi fiel, né? Eu tive um compromisso em São Paulo e acabou com que sufocasse um pouquinho a minha chegada aqui, mas Deus abençoou e eu quero agradecer a Ele por esse privilégio de estar com os irmãos e agradecer a Deus pela vida primeiramente do pastor dessa igreja, pastor Marcos Alexandre. Obrigado, viu, pastor, ter permitido os irmãos terem feito a mim um convite. Estou muito feliz mesmo, tá? Obrigado de verdade, estou muito feliz. Qual o nome da esposa do meu pastor? Lisandra. Deus abençoe. Pastora Lisandra, Deus abençoe, viu, pastora? De verdade. Eu pergunto o nome porque esposa de pastor tem nome. É feio demais quando a gente minimiza de alguma forma e falar esposa do pastor, mas o pastor tem nome. Está do lado, está auxiliando, está orando, está pregando. Então, Deus abençoe vocês, tá? Poderosamente. Ao presbítero Mateus e a sua esposa irmã Araceli. Ia falar Araci, ó. Araceli. Obrigado, viu, Mateus? Obrigado, mano. Tá? Obrigado, viu, Araceli, pelo convite. O nosso país, ele tem grandes pregadores, tá? Boa parte desses pregadores, eu tenho o privilégio de chamá-los de amigos. E eu sei que qualquer um destes que viesse aqui, estariam pregando a palavra de Deus com muita excelência. Então, se os irmãos tiverem essa bondade de me convidar, eu fico assim, muito lisonjeado, muito honrado, tá bom? Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Danilo também, que foi lá no aeroporto buscar, bom de papo, bom de onda. Deus abençoe, tá, Danilo? Sua casa, sua família, sua esposa, de uma forma muito, muito honrada. Amados, antes de eu pregar a palavra de Deus, eu quero trazer uma saudação de paz para vocês, do meu pastor presidente, pastor Silas Malafaia. Eu sou pastor auxiliar das Assembleias de Deus Vitória em Cristo, lá no Rio de Janeiro, e tenho essa liberdade, né, de viajar o país há alguns anos e de principalmente frequentar aqui o estado de vocês, a Bahia, um estado tão abençoado e abençoador. Já fazem mais de 10 anos que eu tenho o prazer de quase todo mês ou de dois meses eu poder estar aqui no estado de vocês. Então eu quero transmitir para vocês a saudação de paz do meu pastor e da minha família, da minha esposa, a irmã Cristiane, que está lá no Rio, e meu filhinho Bernardo, que também está com ela. Se os irmãos recebem a saudação de paz, diga amém. Amém. Amados, vamos lá, para nós meditarmos na poderosa palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor. Deixa eu abrir aqui. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Vamos meditar só um minutinho.
Irmãos, só se Deus não quiser que eu pregue essa mensagem aqui para você. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Faça como o pastor Marcos Alexandre, ele ensina os irmãos. Se ele ensina que os irmãos podem ficar sentados, os irmãos fiquem à vontade. Se ele ensina em pé, os irmãos coloquem-se em pé. Gálatas 5, o versículo de número 16. Gálatas 5, 16. Os irmãos acharam? Digo amém? Amém. Isto vos digo: andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e o Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Se os irmãos quiserem, puderem, digam amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Bom, amados, olha, Deus é um ser eterno, indivisível e incorpóreo, o que significa dizer que nós não temos a capacidade de nós mesmos percebermos Deus. É impossível o homem, partindo de si, perceber o Senhor, a não ser que ele deseje se manifestar. E esse desejo de se manifestar de Deus, por meio da sua infinita graça e misericórdia, nós vamos no nome de cognoscibilidade. A palavra cognoscibilidade é o empréstimo da expressão cognição, que nada mais é do que percepção, entendimento ou compreensão. E Deus precisa se fazer perceptível, compreensível à mente humana. Esse processo de Deus se revelar a nós se dá em 4 estágios. O primeiro estágio, ou primeiro passo, seria o meio de nós compreendermos Ele por meio das suas sagradas escrituras. Então, lendo os textos sagrados, Deus me dá a condição e possibilidade de perceber e crer na sua existência. Haja vista que nós, cristãos de fé protestante, popularmente chamado de crentes, herdamos dessa reforma 5 solas, e uma delas, sola escritura, e nada mais é do que somente as escrituras. Então, quando eu leio o texto sagrado, eu tenho a possibilidade de perceber a existência divina. Segunda condição de perceber a existência divina está proposta exatamente sobre a questão da natureza. Então existem pessoas que, ao ler os textos sagrados, não acreditarão que Deus existe. E aí, a contemplar a natureza, essa existência será evidenciada. Então algumas pessoas aí recentemente têm trazido à baila a discussão daquilo que é chamado, por uma área bem recente, de design inteligente. Eu não vou nem entrar nessa questão e vou utilizar algo muito mais antigo, muito mais anterior, que é um período da filosofia que nós chamamos de pré-socrática, onde os filósofos, antes de Sócrates, pensavam acerca de 2 coisas, que nós chamamos de arquê e physis, que seria qual é o elemento, o ponto de partida, formador de tudo que há, e sobre a questão da natureza. E a partir de Sócrates que a filosofia ela passa a trabalhar mais a questão da ética, do convívio e assim sucessivamente. Mas há pessoas que também olham para a natureza e dizem: não, isso aqui é um processo químico, choque de molécula, não tem nada a ver com a existência divina. Então Deus se apresenta a sua manifestação num terceiro estágio, que nós chamamos de processo histórico, principalmente aí no ramo antropológico, onde que também está bastante famoso agora por causa de um arqueólogo brasileiro, mas a arqueologia ela vem muito antes já fazendo barulho. Por exemplo, eu, quando tinha os meus 16 anos de idade, havia uma produção de literatura muito maciça sobre religião versus ciência, ou ciências versus religião, e aí você tem um processo arqueológico, que faz com que você perceba que na história da humanidade, Deus deixou evidências, pegadas da sua existência. E por fim, se a pessoa ainda não crê nesses 3 processos, você tem um último, e esse aí é inconteste, não cabe discussão, que seria exatamente a experiência que nós chamamos aqui na nossa fé de milagre. Quando a mão humana não alcança um feito, a de Deus realiza esse feito e faz com que os homens percebam que a vida física é regida por uma superior, que nós chamamos de metafísica, além do físico, uma vida sobrenatural.
Dessas 4 formas que você tem de perceber a existência de Deus, só uma entre as 4 te dá capacidade de dar prosseguimento a esse conhecimento. E essa única forma que você tem de prosseguir no conhecimento a Deus é somente pelas Sagradas Escrituras. Ela é a nossa regra de fé e de conduta, porque é nela que eu percebo quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito, o que é a redenção, o que é a graça, como a graça opera, o que é a condenação, o que é os anjos, o que são os demônios, o que é a teologia sistemática, a nossa confissão de fé, por exemplo, da questão do batismo, do sacramento, e assim sucessivamente. Também as Sagradas Escrituras que nos norteiam acerca da convivência, ou seja, o que é a ética, os princípios estabelecidos para que a gente possa se relacionar, a moral, a avaliação do que faz com aquilo que sinto, ou seja, todo sentir é normal, mas a execução daquilo que sinto pode ser bom, pode ser ruim. Então é a palavra de Deus que nos guia acerca da educação dos filhos, do casamento, em sociedade, e todo o princípio de direito aqui no Ocidente está pautado no Decálogo. Então a Bíblia Sagrada, ela nos orienta nesse conhecer para cima e nos orienta nesse conhecer para baixo. Só que Deus ainda continua tão misericordioso e tão cheio de graça, que percebendo Deus que nossa cabeça é muito finita e muito pequena para poder entender a imensidão da sua vontade, do seu querer, do seu efetuar, Deus começa a utilizar algumas expressões que ele se reduz à nossa compreensão. Dentre elas as mais famosas, o que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, Deus ele adota para si formas humanas para que a gente possa entender o seu agir. Deus está vendo, sua mão está agindo, ele está sentado num trono ou algo do gênero. E também a antropopatia, que é a atribuição dos nossos sentimentos a Deus, como Deus está irado, Deus está arrependido, Deus está triste, que são expressões que sem elas nós não entenderíamos o que Deus está sentindo, aprovando, rejeitando e assim por diante. Dessas formas que Deus utiliza para que venhamos compreender o que Ele está falando conosco, Ele tem o costume de usar algumas figuras que representam a igreja, outras que o representam, para que a gente possa entender como Ele quer se relacionar conosco, por exemplo, nesse dia com Deus. Como é que Deus está te enxergando, como é que Deus nos enxerga. São muitas figuras que Deus utiliza e eu escolhi algumas delas para que eu possa pregar a partir dessa manhã aqui, em uma delas aqui principalmente. Então vou citar algumas que são conhecidas dos irmãos, não estou aqui sendo pretensioso, só estou dizendo que quero lembrar e refrescar a memória dos santos. Por exemplo, uma delas, Ezequiel no capítulo 34, versículo de número 31 diz: vocês minhas ovelhas, ovelhas das minhas pastagens, são o meu povo. Uma referência clássica, Deus é o pastor, nós somos a sua ovelha. Outra referência por figura, Mateus capítulo de número 13, uma parábola também muito famosa, muito conhecida por nós, que é a parábola do joio e do trigo, onde os crentes salvos são os trigos e aqueles que não servem a Deus em inteireza do seu coração são o joio, e Deus é o agricultor, o dono dessa seara. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 5, nós temos outras duas figuras também fundamentais para a igreja de Cristo. Dentre elas, o apóstolo Pedro diz: vocês também, sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, ou seja, somos pedras, aonde Cristo na construção principal é a pedra fundamental, aonde nós somos encaixados nele. E outra referência sobre o seu sacerdócio, que no Antigo Testamento, Deus chamando Moisés lhe disse: a partir de hoje, diga aos filhos de Israel que não tomarei mais os primogênitos, pois os da tribo de Levi são meus. Ou seja, sacerdócio do Antigo Testamento era da linhagem de Arão. Novo Testamento, Cristo é um sacerdote da linha de Melquisedeque e nós somos os seus sacerdotes. A Mateus capítulo de número 5, versículo 13 e 14, duas outras figuras muito utilizadas e até principalmente em canções. Nós somos o sal e a luz deste mundo. Nós temos também João capítulo 5, versículo de número 15, aonde Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas ou os ramos. E a última que eu gostaria de meditar com vocês aqui, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo disse: o zelo que tenho por vocês é um zelo santo, que vem de Deus, e eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Ou seja, Cristo é o nosso esposo, e nós somos a sua esposa.
Ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Agora, alguns irmãos se enganam, e se enganam aqui no sentido aqui mais brando da palavra, porque eu não estou usando aqui a palavra obrigado, tá? Que se enganam por falta de conhecimento, às vezes por deslize mesmo, de acreditar e dar ênfase que essa relação de Deus, sendo o nosso marido e nós a sua esposa, ou o seu povo no sentido geral, é uma coisa muito recente do Novo Testamento. Muito pelo contrário, essa relação de Deus, tratar a Ele como o esposo e nós a sua esposa, já é vista desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías no capítulo 54, no versículo 5 do seu livro, ele diz: pois teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, e Ele é chamado Deus de toda a terra. O que o texto sagrado está dizendo é que desde o Antigo Testamento, Deus sempre viu a relação dele com seus filhos, ele sendo marido e nós a sua esposa. Agora uma diferença aqui, que eu gostaria de ressaltar aos irmãos. Há uma diferença entre você enxergar Deus como marido sobre a égide do Antigo Testamento e como marido no Novo Testamento, porque a visão de casamento ela é distinta. Por exemplo, irmãos, lá no Oriente Médio próximo, vou falar aqui do povo de Israel, dos judeus, de onde a nossa fé é difundida. Eles criaram, os rabinos, um documento nupcial que não é bíblico, mas é muito saudável, chamado de Ketubá. Eu até tenho sugerido que seria até bom que os irmãos usassem Ketubá. O que a Ketubá é? É um contrato onde se estabelece direitos e deveres dos cônjuges. Então o noivo senta com a noiva e assim vice-versa, e eles vão estabelecendo e vendo quais serão os papéis deles durante a relação. Você que é casado assim como eu, está com a esposa há 10 anos ou mais, sabe muito bem disto, que o casamento ele é uma relação normal como qualquer outra. Muito me ofende, por exemplo, quando a pessoa diz que casamento é difícil. Você se engana. Qualquer relação humana é difícil, qualquer relação. Por exemplo, quem aqui já discutiu com o pai e com a mãe? Diga amém, por favor. E com os irmãos? Diga amém. Qualquer relação não é difícil, porque são cabeças diferentes. Agora imagina, você discute com a mãe que te colocou no mundo e com o pai que te colocou no mundo e que você herdou uma carga genética. Como é que você não vai discutir e divergir de alguém que você encontrou 20 anos depois, 15 anos depois da vida? Não tem como, é criação diferente. O que o casamento faz dar certo é você ferir o seu ser narcísico. Quem quer ouvir isso, diga amém. Me convide outro dia que eu venho aqui e explico para vocês. Mas o que eu estou dizendo é que tem um contrato nupcial, ok? E na hora que você tem uma discussão entre os cônjuges, por exemplo, a Ketubá, ela pode ser evocada. Então a ideia deles é um casamento muito mais contratualista do que um casamento vinculado, por exemplo, no lado romântico aqui no Ocidente. Então quando eu casei com a irmã Cristiane, não tinha um contrato, não tinha nada estabelecido de deveres e direitos. Nós aqui no Ocidente casamos sobre a égide do amor. Isso também é muito funcional, porque quem ama renuncia, quem ama abre mão, quem ama participa, quem ama auxilia, quem ama quer ver o outro bem, quem ama quer ver o outro feliz, e essa é a nossa ideia. E sobre esse pensamento, Jesus diz a mesma coisa como nós cremos. E olha o que Jesus diz acerca da nossa relação de casamento com Ele e com Deus. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao versículo 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que Cristo está dizendo? Quem não ama a Deus jamais respeita o contrato. Vou repetir: quem não ama a Deus jamais respeita o contrato, porque quem o ama pratica aquilo que ele ensina. Então o que Deus ensina, quer no Novo ou no Antigo Testamento, essa ideia de amar o próximo não é uma invenção de Cristo, já é o cerne de todo o Pentateuco. Os judeus ensinam isto muito tempo antes de Cristo e continuam ensinando, vinculado principalmente em Levítico capítulo 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lembrando aos irmãos que quase 100 anos, quantos anos, irmãos? Só houve, se não me falha a memória, 1 ou 2 apedrejamentos em toda a história do Sinédrio. Os próprios judeus lutavam para que ninguém fosse apedrejado, e você pode ver, por exemplo, em Jerusalém, um lugar onde os judeus sabem que todo lado sodomita, ele é pecaminoso. Para que não possa aqui, vou falar sodomita, para que fique entre linhas, para que os irmãos, né, eu não vá preso. Mas, por exemplo, em Israel você tem a maior parada
gay do planeta. Então você tem os ultra-ortodoxos, mas que respeitam o convívio com o outro. Então você vê que o judeu, ele zela pelo amor ao seu próximo. Então a gente está caminhando bem. Então o que Cristo está dizendo é, assim como vocês casaram com sua esposa ou com seu esposo, e para o casamento dar certo, primeiro você ama, para que a relação se sustente, assim é com a minha relação com vocês. Só faz a minha vontade quem me ama de verdade. Aí você diz, então está fácil, servir a Deus essa manhã, para que essa manhã com Deus termine debaixo de muita glória e de muita graça, eu só amar a Deus. E eu amo a Deus, pastor Carlos, eu não tenho dúvida, porque se você não amasse, cá não estaria, num estado tão maravilhoso, num dia tão caloroso, tão lindo como este, você estaria fazendo qualquer outra coisa, menos aqui dentro. O problema é que o amado sabe que nós não amamos de forma completa, e não sou eu que digo isso, é o próprio marido quem o diz. Evangelho segundo escreve João, capítulo 3, versículo 19, olha o que ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o que, irmãos? Do que a luz. Então não significa que você não ame a luz, é que o nosso coração, ele não vale muita coisa. A gente ama a luz, mas se relaciona com um amante chamado trevas. Então nosso casamento, se dependesse de nós, não iria ser sustentado, porque nós temos bem casados, mas nós temos um amante. Nós somos bem casados, mas nós temos um amante. Se a luz é Cristo, a trevas é um amante que tenta se enfiar no meio dessa relação. Então a gente ama a Cristo, mas nos deleitamos nas trevas, porque a palavra amor aqui, usada por João, no capítulo 3, versículo 19, ela tem 5 sentidos, que nós chamamos de semântica, e nesses 5 sentidos, na proposta do versículo 19, do capítulo 3, o que Cristo está sugerindo aqui é deleite, é prazer. Ora, o que Cristo está dizendo é, nós somos bem casados, mas matamos o nosso prazer nas trevas. Nós somos bem casados, mas matamos o nosso prazer às trevas. E digo isso aos irmãos, porque quando ele diz assim, na continuação do versículo, que nós amamos mais as trevas porque as nossas obras são más, a expressão utilizada por Cristo aqui, para a obra má, tem um sentido de referência moral. Amados, o que é moral? Nós já vamos mergulhar. O que é moral? Moral é a avaliação do que faço com aquilo que sinto. Exemplifico. Se eu chego aqui na igreja, sedento, morrendo de sede, e avisto esse copo com água, o que é que a ética diz? Ética é princípio. Não coloque a mão naquilo que é seu. Então, por ética, por princípio, eu estou sendo confrontado. A minha vontade de beber a água está sendo confrontada pelo princípio de que essa água não me pertence, a não ser segundo a ordem. Então a minha vontade não me dará o direito de meter a mão no copo e ingerir o líquido, a não ser que eu saiba que essa água é para mim. Então o que é a moral? É a avaliação do que faço com o que estou sentindo. Então o que Cristo está dizendo é o seguinte: quando a vontade grita, o homem se deleita nas trevas e não se deleita na luz. Vou repetir: quando a vontade grita, o homem se deleita nas trevas e não se deleita na luz. E essa ideia minha, de que nós temos um amante, não é minha, é bíblica. Até porque, se eu vier aqui aos irmãos em Feira de Santana, pregar o que eu penso e não o que a Bíblia diz, eu estou fora e não posso usar o púlpito, muito menos ser pastor. E olha o que Oséias diz, no capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta um pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Agora a palavra prostituição aqui, pastor Marcos, no hebraico vem do verbo zanum. Zanum em hebraico é prostituir, zanum em hebraico é fornicar, zanum em hebraico é adulterar. Então, querido Deus, pega a relação de Oséias com a sua esposa, que está se prostituindo com outro homem, está dizendo: está doendo, Oséias? Pois é assim que eu sinto quando meu povo se afasta de mim. Eu sou um marido fiel, eu sou um marido que não abandona, eu sou um marido que respeita o contrato, eu sou um marido que zela pela amada, eu sou um marido que dá vida por amada, mas a amada vira e mexe, sai de mãos dadas com o amante. Então, se for pelo contrato, o casamento não poderia existir. Se fosse pelo contrato, o casamento jamais daria certo. Se fosse pelo contrato, você não poderia estar aqui essa manhã, muito menos eu, que dos irmãos sou o primeiro e o mais terrível pecador. Se fosse pelo contrato, nós não teríamos o direito de invocar o nome dele, ou sequer mandar glória para cima. Mas aí, o que é que faz o casamento dar certo?
Por que nós sentimos a presença dele se somos uma amada tão vil, uma esposa tão infiel? Epístola aos Gálatas, Paulo vai resolver esse problema. Lembrando aos irmãos que a igreja da Galácia é uma igreja que tem mais pessoas gentílicas do que pessoas que são judeus. Então provavelmente a igreja da Galácia é uma igreja que tem mais cristãos que vieram convertidos do mundo do que pessoas que já conheciam a fé. Por que eu sei disto? Porque Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, dirá que existem falsos irmãos que querem introduzir no meio do povo a volta à circuncisão. Então Paulo está dizendo: você não pode, em hipótese alguma, circuncidar. Aí você diz: ué, pastor, por que eu não posso circuncidar? Capítulo 5, versículo 2: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Separados estão de Cristo, vós que vos justificastes por causa da lei, da graça tendes caído. O que é que Paulo está dizendo? Se você voltar para a lei ou para o contrato, qual era a necessidade de Cristo ter morrido? Se não, no capítulo 2, versículo 21 da própria epístola, Paulo diz isto afirmando: não aniquilo que a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se de que Cristo morreu de forma desnecessária. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. O que Paulo está dizendo? Se você consegue manter o casamento pelo contrato, para que cruz? Se você consegue ser fiel de forma plena, para que Calvário? Se você consegue respeitar o casamento de forma integral, se você consegue não pecar, Cristo morreu de forma desnecessária, morreu de forma gratuita e sem nenhum significado. Mas Cristo, percebendo que o casamento ia acabar, o amante tem um amigo. E se você está pensando que o nosso amante é o diabo, você está redondamente enganado. Eu já vou mostrar para você quem é o nosso amante. Se o amante não é o diabo, quem é o diabo? É o amigo do amante. Então o diabo é o leve trás. O diabo é aquele que vem tentar te convencer, depois dessa relação maravilhosa com o marido, ao sair por estas portas, que o amante está te esperando na esquina. Então o diabo tem essa ideia de te tentar, e não somos tentados por coisa alguma, a não ser por aquilo que nós desejamos. Só que o diabo contra a igreja só tem dois poderes. Quais são os dois poderes, pastor? Primeiro, o diabo é tentador. Segundo, o diabo é acusador. Então o diabo quer destruir o nosso casamento com Deus. E como é que ele destrói? Primeiro ele te tenta, fazendo você deitar com o amante. Depois que você deita com o amante, ele te acusa para o marido dizendo: vai continuar casado com ele? Vai continuar casado com ela? Vai continuar de mão dada com ele? Vai continuar se relacionando com ela? Então, para o casamento não diluir, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, versículo 6 ao 14, ele diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Sabeis, pois, que os que são filhos de Abraão, ora tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que pela lei nós recebamos pela promessa, para que pela fé nós recebamos pela promessa o Espírito Santo. Irmãos, como um homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescentará coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E o texto diz: as posteridades, como falando de muitas, como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. Deixa eu deixar claro aqui o que Paulo está dizendo. Aqui ninguém consegue respeitar o contrato, porque nós temos um amante. Ô pastor, quem é esse bendito amante? É você mesmo. Então eu tenho um amante, e o nome deste amante é Carlos Júnior.
Então aqui dentro do Carlos existe um outro Carlos que não quer esse casamento. Aqui dentro existe um Carlos que me distancia desta relação. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 aos Romanos, disse, usando um termo judaico, de etzer hará e etzer tov, inclinado para o mal, inclinado para o bem. O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, por vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou miserável homem que sou. O que Paulo está dizendo é, eu sou um miserável, que tem um casamento tão extraordinário, e que estou casado com um marido, que deu a vida e se fez maldito por me salvar, mas ao invés de permanecer fiel ao casamento, eu vivo escorregando, eu vivo falhando, porque há um eu aqui dentro, que me leva ao pecado. Deixa eu tirar algo da sua cabeça, irmãos, porque tudo aquilo que não é bíblico, nós temos que jogar fora. Essa ideia de batalha espiritual com o ser de chifre, cauda e tridente, irmão, isso é coisa medieval e coisa da Marvel, e coisa da DC, tá? E coisa de Vingadores, coisa da Liga da Justiça. Nossa batalha não é com chifre, com cauda e com tridente. Nossa batalha é a morte do eu. Entenda, o diabo não tem esse poder que as pessoas estão dando. Isto é chamado de maniqueísmo. E maniqueísmo é uma heresia. É atribuir ao diabo uma posição divina, como se tivesse um Deus bom e um Deus mau. E nós ficamos nessa guerra, semelhante aos Vingadores. E o diabo é o Thanos. Esquece essa ideia. O diabo não tem esse poder, irmãos. O diabo tem poder em Feira de Santana. Em Feira de Santana e no mundo, ele faz o que quiser. Mas contra a igreja de Cristo, ele não tem poder para tocar no corpo de um salvo, a não ser que o próprio Deus assim permita. Eu poderia dar as referências, mas não vou entrar em batalha espiritual. Mas para que você entenda, a batalha não é contra o diabo, a batalha é contra você. Olha como é que a batalha ocorre. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir a quem? Resistir a quem? Ou seja, para vencer a batalha, não é dando chute, Hadouken no diabo, não existe isso. Para vencer a batalha é sujeitar a Deus, e sujeição é conversão. O que o texto está dizendo é, quem não se obedece, não se sujeita a Deus, não vence o diabo, porque o diabo tenta, e não somos tentados por coisa alguma, a não ser porque desejamos. Então o princípio de conversão não é Bíblia gravata, eterno. O princípio de conversão é, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quanto mais eu morro para Deus, menos espaço o diabo tem, e mais vitorioso espiritualmente eu me torno. Está percebendo? Então o que Paulo está dizendo é, existe um eu em mim, existe um ser carnal em mim, que ele não presta. Eu estou sentindo que os irmãos estão cansando de ouvir a palavra. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Deixa eu só fazer um adendo aqui, tá? Eu sei que vocês não são assim. Esses dias eu recebi uma mensagem de um irmão falando assim para mim, pastor, você é mais professor do que pregador. Eu disse, não, é que você está acostumado a frequentar a igreja que não se prega, só grita. Porque se vocês me tirarem do Rio de Janeiro só para gritar na sua orelha, a gente é histérico, a gente é louco. A Bíblia diz que o presbítero deve manejar bem as Sagradas Escrituras, Mateus. E como pastor eu tenho responsabilidade, diante do mergulho, preparar a piscina para você. Então se eu vim aqui pregar uma mensagem que você vai embora sem entender o que eu estou falando e sem ser edificado, isso aqui é perca de tempo, isso aqui é reunião de maluco. Quem está entendendo e que quer ouvir a palavra, diga glória a Deus aí, por favor. Nós chegaremos lá. Então nós temos esse amante, pastor. Então o que Cristo fez para o casamento não acabar, Danilo? Ele desceu, morreu e disse, pronto, agora não é pelo contrato, agora é pela graça e pela fé. E ele disse, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você diz, está mais fácil ainda, pastor. Então é só ter fé que eu estou salvo? É só ter fé que até a noite aqui, no dia com Deus, vai ser um negócio terrível? Não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Porque o seu amante não vale nada. O meu amante não tem vergonha na cara. Ele não respeita a aliança. Ele não respeita casamento. Então o que o amante fará? Ele vai bater na tua porta, mesmo sabendo que o amado fez por você. O amante vai bater na tua porta, mesmo sabendo que o marido morreu para te salvar. O amante vai bater na tua porta. E não dá mais para conversar com esse amante. Não dá mais para conversar com a carne, porque a carne não sabe ouvir não. Com a carne não se conversa, com a carne não se bate papo. Então infelizmente, ou você comete um homicídio e mata esse amante, ou seu casamento jamais dará certo. Vou repetir, ou você está disposto a matar esse amante, ou o casamento
não dará certo. Por que eu tenho que matar o amante? Ora, eu gostaria agora que você abrisse a Bíblia comigo. Vamos lá, para a gente mergulhar? Você pode fazer isso, eu prometo para vocês que nós iremos mergulhar agora, porque o apóstolo Paulo diz: ó amados, não usais agora essa liberdade que Cristo nos deu para dar ocasião à carne. E ocasião é uma expressão em todo o Novo Testamento utilizada por Paulo só nesse texto, que é por meio de. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo: não use a desculpa da graça para dar ocasião à carne. Teu amante vai aparecer e você precisa matar esse amante. Então você tem que estar disposto, esta manhã, esse dia com Deus, se você quiser terminar ele debaixo de glória, eu te convido a matar o seu amante. Como é que isso funciona? Quem pode abrir a Bíblia rápido comigo? Lá no livro de Números. Quem pode abrir a Bíblia comigo? No livro de Números, capítulo 26. Eu não sei se dá para jogar o texto aqui, pastor. Dá para jogar? Eu não combinei nada com o pessoal. Qual o seu nome, querida? Maria, você consegue me ajudar, Maria? Você pode colocar aqui para mim? Números 22, versículo 6. Vamos lá, a gente lê todo mundo na mesma tradução. Os irmãos ainda querem ouvir? Diga amém, por favor. Dará tudo certo. Números 22, versículo 6. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3 e... Você conhece esse texto? Balaque contrata Balaão com um princípio. Não se canse, a gente vai mergulhar agora. O que Balaque está dizendo para Balaão? Ô Balaão, você é profeta de Deus. Amado, Balaão não é profeta pagão, tá? Balaão é profeta do Senhor mesmo. Então ele está dizendo assim, ó: eu sei que tudo que você diz se cumpre. E tem um povo lá em Feira de Santana que não é um povo normal. Esse povo venceu o Egito. O que Balaque está dizendo? Quem é que vence o Egito sem colocar a espada na mão? Quem é que destrói a nação mais poderosa sem lança e sem escudo? Existe uma força espiritual sobre este povo que fez eles vencerem o Egito. Para eu tocar no físico deles, Balaão, você precisa desligar eles espiritualmente. Então o projeto de Balaque é: desliga eles no espírito, que fisicamente eles ficarão fragilizados. Esse é o pensamento de Balaque. Então o que Balaque está dizendo? Nós precisamos tirar esse esposo da jogada. Há alguma força na vida deste povo que está fazendo eles vencerem. Pois bem, o que Balaão diz para Balaque? Tudo bem, você pode me contratar, mas eu só posso dizer o que ele botar na minha boca. São 7 maldições que se transformam em 7 bênçãos. Dentre essas, um texto bastante forte, ele diz: contra Israel não há encantamento. O que ele está dizendo? Não dá para parar a esposa dele falando mal, praguejando, amaldiçoando. E por que não dá para amaldiçoar? Lembra da Ketubá? Um dos princípios da Ketubá é que o marido deve proteger a esposa. O marido deve o quê? O que Balaão está dizendo para Balaque é: não dá para parar a igreja. Qual é o nome da igreja, pastor? Não dá para parar a palavra profética arriando despacho. E nem precisa ficar cantando sobre isso, que isso é loucura, tá? Não adianta parar a palavra profética amaldiçoando, ameaçando. E por que não dá para parar a palavra profética de fora para dentro? Porque a noiva é fraca, mas o marido é forte e não abre mão dela. Está melhorando? Então eles têm um marido que não vai deixar a esposa ser sacudida. Aí Balaão, você diz: Balaão não conseguiu terminar o casamento. Olha, irmão, cuidado, hein? Balaão conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Eu vou provar para você na Bíblia. Que isso, pastor? Está no texto sagrado. E você quer ver o texto? Me ajude, irmã Maria, por favor. Você pode me ajudar? Abre aí a sua Bíblia. Joga aqui para mim, melhor dizendo. Em Números 31, versículo 16. Números 31, 16. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Números 31, 16. Vamos lá no 3. 1, 2, 3 e... Isso é muito forte. Opa! Estas foram as que por conselho de Balaão. Conselho de quem? Deram ocasião aos filhos de Deus, de Israel, para transgredirem. Essa palavra transgredir, na verdade é prevaricar. E prevaricar em hebraico é Maal. M-A-A-L. Maal significa infiel. Significa o quê?
Ah, então por causa de Balaão, a mulher foi infiel. Por causa de Balaão, o seu povo foi infiel. E na infidelidade o marido disse: não vou ficar mais com vocês. E quando o marido tira a mão, houve contra o povo o caso de Peor, para que houve aquela praga. Essa praga aqui é Números 22, aonde morreram 20 mil hebreus. Quantos hebreus? 20. Muita boca, pouca voz. Quantos hebreus? 20. Olha o que Balaão está dizendo para Balaque: de fora para dentro não dá para parar a igreja. Então, irmãos, fique tranquilo, tá? Política é muito importante para o Estado, mas não fique com medo de político parar a igreja, tá? Principalmente um senhor que governa Nicarágua. Quem ele pensa que é para poder afrontar a igreja? Ele chegou atrasado. Se 10 imperadores de Roma não sacudiu a igreja e não parou a igreja, quem dirá aí um homem aí ou qualquer governo político? De fora para dentro, eles não param a igreja. Agora a igreja ela pode se frustrar e se destruir de dentro para fora. O que Balaão está dizendo para Balaque? Eu conheço o marido deles, eu conheço o marido dela, e se eles forem infiéis, o marido vai tirar a mão e eles vão morrer. Como é que essa infidelidade acontece? Eles mandam para o acampamento de Israel mulheres de Balaque. Dentre essas mulheres, uma chamada Cosbe. Cosbe é a filha do próprio Balaque. O que Balaão está dizendo? Manda essas mulheres para o acampamento deles lá. Você não quer ouvir não? Vou embora. Você tá... Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus aí, por favor. Manda essas mulheres para lá, e essas mulheres, por meio do sexo, trarão eles para o culto de Baal Peor, que é um culto de idolatria. Então, quando você adora outro Deus, você está cometendo infidelidade, você está cometendo adultério. Então, o que Balaão diz? Faz eles serem infiéis, você não vai precisar nem machucar eles. O próprio Deus vai tirar a mão, e na infidelidade a vida será maldita. E não é que Deus amaldiçoa, é que a vida sem um relacionamento com Deus já é maldita em si mesmo. Quando o povo começa a chorar, o povo começa a dizer: nós acabamos o casamento e a vida está sendo atrasada. Um homem chamado Zinri é o líder da tribo de Simeão. Qual é a tribo dele? Ele pega na mão de Cosbe, a gente vai mergulhar agora. Ele pega na mão de Cosbe assim, pastor, e leva ela, filha de Balaque, tá? Cosbe é filha de Balaque, para a tenda, para ter relação sexual. Que absurdo! O povo de Deus morrendo e gente sentindo prazer na tenda. Em vez de chorar, sentindo prazer na carne. Um deles, chamado Finéias, milhões de israelitas, milhões de hebreus, mas só um teve coragem. Vou repetir, porque tem gente, pastor, que está vendo que o casamento com Deus está indo de água para baixo, em vez de fazer alguma coisa só chora, vem para o culto, se arrepia, chora, mas não toma atitude. E ficar chorando não vai restaurar o casamento. Você vir aqui para esse dia com Deus só para chorar, você não vai sentir nada, só arrepio. E tome cuidado, tá, querido? Arrepio não significa que você está sentindo Deus, porque música tem feeling, discurso tem feeling, tem sentimento. Porque se música não fosse viva, Roberto Carlos não fazia a gente chorar. E se discurso não gerasse pessoa ao emocionalismo, pessoas aí, políticos, não arrebatariam multidões. Então não confunda técnica com presença divina. Presença divina não desce aonde o povo está cometendo adultério espiritual. Não adianta estar com a carne viva e se deleitar no marido. O marido não aceita um casamento de qualquer jeito. Então quando o povo está chorando, um homem chamado Finéias pega uma lança na mão assim, Mateus, e ele vai até a tenda e diz: vocês vão ficar chorando, não vão fazer nada? Deixa comigo. Ele pega a lança e numa lançada só, pastor Marcos, ele mata Cosbe e Zinri, numa lança só. Quando ele mata os dois, a praga cessa. E quando a praga cessa, Deus olha para Moisés e diz: pode enxugar a lágrima dos olhos. Enquanto você chorava e não fazia nada, só Finéias entendeu meus ciúmes. E ciúme ali é um ciúme de marido para mulher. O que ele está dizendo para Moisés é: só um entendeu que o marido é ciumento, só um entendeu que o marido não quer dividir com a carne, só um entendeu que o marido não quer conversa com aquilo que não presta. Já que Finéias matou a carne, eu cesso a praga e mudo um decreto. Segure isto, que eu estiquei todo esse tempo para chegar exatamente aqui. Matou a carne, Deus muda o decreto. Qual é o decreto? Lembra, Moisés, que eu disse que sacerdócio só da linha de Arão? Agora, como Finéias matou aquilo que não me agradava, eu farei de Finéias
também da sua descendência um sacerdócio santo. A palavra Simeão vem do hebraico Shimon. Shimon vem da palavra Shema. Shema significa ouvir. Alguns judeus propõem que a palavra Shimon tem duas expressões: Shan Avon. Shan Avon significa existe iniquidade. O que é Simeão? É aquilo que me faz ouvir o meu lado iníquo. O que é Simeão? Aquilo que me faz ouvir iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Iniquidade eu sei o que estou fazendo, sei que é errado, mas mesmo assim eu me deleito. E a palavra sacerdote? Sacerdote vem do hebraico Kohen. Kohen vem do acadiano, ou se curvar, ou do hebraico se levantar. Então o que significa a palavra Kohen? Quanto mais eu desço na presença dele, mais Deus me levanta na face dessa terra. Qual a diferença do sacerdote para quem não é sacerdote? É que os levitas, eles iam até o pátio externo, mas jamais entravam no Santíssimo, porque para ser sacerdócio, só da linhagem arônica, ou no caso de Finéias. Então eu explico: Shekinah ou Shekinah é presença. Então quem não mata a carne vê só manifestação. Agora a glória de Deus no hebraico é Kavod. Kavod em hebraico significa peso real da glória de Deus, que aparecia só no Santíssimo Lugar, no meio da fumaça. Então quem mata a carne se envolve na presença. Quem tem ela viva só vê a manifestação. Alguém está entendendo essa palavra? Por favor, levante a tua mão mais alto que você puder. Não baixe a sua mão. Não baixe a sua mão. É só o começo do dia com Deus. Você quer até a noite deste dia ser sacudido pela presença, ou você só quer ver alguém pulando e você parado? Ou você se satisfaz só ver alguém falando em língua estranha e você nada? Se você quer ver esta igreja até as 18 horas sendo sacudida pelo poder de Deus, não é uma chave de carro que vai fazer isto, não é a chave do apartamento que fará isto, não é a chave da empresa que fará isto. É você pegar a lança na mão, matar a tua carne, e a presença e a glória de Deus. Alguém está recebendo essa palavra? Por favor, se você puder, essa mão santa que você levantou, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado. Me ajude a pregar. Coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado e seja mal educado, seja mal educada. Chacoalhe essa pessoa, por favor, e diga para ela: não acredito que você vai deixar o casamento acabar por conta de um pecado. Eu não acredito que você vai ficar sem sentir a presença dele porque não tem coragem de matar a carne. Olha que o marido disse: é melhor arrancar um olho da cara e entrar caolho no céu do que com os dois olhos no inferno. Alguém está entendendo na esquerda e está dando glória a Deus? Se o teu celular te faz pecar, joga esse celular na privada. É melhor entrar sem rede social no céu do que com 100 mil seguidores no inferno. Só quem tem coragem de matar a carne para Deus levantar, dá um pulo dessa cadeira, um grito de glória, santidade ao Senhor. É isso. Oh glória, oh glória. Entende essa verdade? Que maravilha. Oh glória, 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 oh glória. Deixa eu lhe dizer algo aqui, você vai me entender. Eu não tenho nem idade para ser saudosista. Eu tenho 36 anos de idade só, com cara de 15, diga-se de passagem. Eu não sou lindo, eu sou um Copenhague com perna, um chocolate lindo da... Você é debochado, né? Você. Mas vamos lá. Olha, eu gosto muito da igreja atual em muitos princípios. O som está melhor. Eu não sei há quanto tempo vocês servem a Deus, em muitos anos, mas antigamente o som da igreja era de paróquia, a música não era tão bem trabalhada. Eu estou falando a verdade, a não ser aquela música mais sacra, mas era tudo antigamente som de valsa, cantava-se só reto, não tinha tanta técnica vocal não, tá? Eu ia em vigílias em lares, que nem cantor ia, era só panderola mesmo e 5 horas de oração, tá bom? O povo trocava R pelo L, o L pelo R. Eu gosto da igreja atual, o som é maravilhoso, o ambiente é maravilhoso, a estética da igreja mudou.
Senhor. Só que tem uma coisa, tá? Eu fui batizado no Espírito Santo tocando bateria num congresso de mocidade. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente tem que fazer um monte de coisa. Hoje em dia tem que fazer parece até um teatro, para ver se você consegue levantar a mão. E o problema não é que Deus falta o culto. Criou-se um absurdo da pessoa dizer: o culto foi frio. Não é que foi frio, é que Deus não se deita com o marido que deita com o amante. Vou repetir: Deus não se deita com esposa que está se relacionando com o amante. Agora, se essa igreja entender que o problema não é a política nem o diabo, é a nossa carne, tá para nascer alguém que vai segurar a igreja na face. Só 2 deram glória a Deus. Você vai melhorar isto, hein? Deus havia determinado: sacerdote só da linha de Arão. Matou a carne, eu mudo o decreto. Matou a carne, eu mudo o decreto. O ano ainda não terminou. O ano ainda não acabou. Pode faltar 1 mês, né? 2 meses para o ano acabar, praticamente. 2 meses para o mês acabar, para o ano acabar. Mas se você quer entrar 2023 para o 2024 debaixo de glória, de vitória e de promessa divina, o negócio é simples. Não é matar frango, não é acender vela, irmãos, não é só fazer voto. Não é isso que funciona. Porque isso aqui, com todo respeito às outras religiões, eu estou dizendo as coisas como são. Eu não estou ofendendo ninguém. O candomblé é uma religião que nós chamamos de mágica. Por que religião mágica? A pessoa vai lá, paga o trabalho, faz o que tem que fazer e volta para casa. Aqui é relacionamento. Opa! Então Deus não quer um sacrifício, Ele quer obediência. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Se você este dia com Deus sair daqui com a lança na mão, Deus mudará decreto sobre a sua vida. Era para você ter dado um glória a Deus melhor do que esse. Levante as 2 mãos que eu vou concluir, para não estourar o horário. As 2 mãos assim, o mais alto que você puder. Prepare o culto de ação de graça. Aonde tem santidade, Deus muda decreto. Onde entra a santidade, Deus muda decreto. Eu vou profetizar: decretos serão mudados na sua família, decretos serão mudados no seu casamento, decretos serão mudados na sua história, decretos serão mudados na sua vida financeira. Só quem acredita que a lança de Finéias resolve o problema, fica de pé comigo glorificando a Deus. Só os que querem. Olha aí, ó. Diga para 3 crentes: está na hora de você matar o que te afasta de Deus. Diga para ele. Eita. Está na hora da gente matar o que afasta de Deus. E cuidado, hein? O que afasta de Deus não é só fornicar, é só adulterar. Falar mal do seu irmão é chamado de Lashon Hará. Lashon Hará para Deus é igual ao pecado de adultério. Porque falar do seu irmão pelas costas é como doença nos ossos, não tem cura. Se afasta de relação assim. Se a tua rede social te faz pecar, desliga essa rede social. Você não é blogueiro mesmo. Cancela isso. Você não é artista, não é nada. É igual eu, pastor. O pessoal fala assim: pastor, você quase não mexe na rede social. Eu digo: sei lá, eu sou pastor, né? Eu posto quando tem postagem, quando me mandam foto. Quando me mandam, deixa lá parado. Minha preocupação é uma só. Não é matar os outros, é matar a mim mesmo. Alguém está entendendo essa palavra? Diga agora a Deus, por favor. Feche os seus olhos aí. Os músicos tocam de ouvido ou não? Tocam de ouvido? Me ajuda aí, eu sou muito desafinado. Me dá um Mi maior. Vem. Vem. Mi maior. Feche seus olhos aí, por favor. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar no que te afasta de Deus. E se você quer realmente esse casamento com Ele. Porque o teu marido está te dizendo: eu nunca saí do nosso jardim secreto. Eu nunca te abandonei. Eu só estou esperando uma posição sua. Oh glória. Eu só estou esperando um posicionamento seu. Se você se posicionar, eu vou mudar esse decreto na sua vida. Se você se posicionar, maldição nenhuma chegará à tua tenda. Tem glória a Deus aí, você está economizando. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Pense mesmo o que te afasta de Deus. Pense mesmo. Eu faria até melhor. Mulher com mulher, homem com homem, a não ser que sejam íntimos, namorados, amigos, conhecidos, para evitar constrangimento.
De 2 em 2, vire de frente para alguém. Nós vamos orar uns pelos outros. Você pode fazer isso? Escolha alguém aí. Vamos orar uns pelos outros. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte, isso, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Feche os seus olhos aí agora. É o seu posicionamento que vai determinar como é que esse dia com Deus vai terminar. Ai, Jesus dos crentes. O marido está dizendo: eu sou o mesmo, eu ainda batizo, eu ainda curo enfermidade, eu ainda restauro o casamento, eu ainda sou um Deus de milagre, meus ouvidos não estão tapados, nem a minha mão mirrada, mas eu quero um posicionamento, eu quero uma colocação sua, eu quero que você mate a carne, eu quero que você renuncie, eu quero que você tenha disposição de abrir mão, eu quero que você opte por mim, eu quero que você me escolha, assim, acima dos prazeres carnais, acima dos prazeres carnais. Aonde estão os finéias de Deus? Aonde estão os finéias do Senhor? Comece a orar com esse irmão aí agora. Ore, 1 minuto de oração. Ore mesmo, diga: Senhor, nós não queremos só ver a manifestação, nós queremos entrar na glória, nós não queremos só ver o Senhor agindo na vida do outro, nós queremos que o Senhor haja na igreja por completo, nós queremos sumir no meio da sua fumaça, nós queremos sumir no meio do Santíssimo. Ai, 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 ai. Já tem gente falando em outras línguas. Aqui do meu lado esquerdo, alguém já entrou no Santíssimo. Meu Jesus, se já começou assim 10 horas da manhã, imagine até as 18. A glória, olha aí, só não sente quem está com a carne viva. Só não sente quem está com a carne viva. E nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Entra na posição que o espírito sacode, entra no querer que o espírito balança. Se não for desagradável, abraça esse irmão aí agora e diga para ele: eu verei Deus mudando decretos sobre a sua vida, eu verei Deus mudando decretos sobre a sua família. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Vamos, vamos, mais uma vez. Tá fraco, vamos. A terra chama. Aonde a carne morre, o espírito visita. Vamos, mais uma vez, queremos ver. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha... Solte a voz, vamos, vamos. Meu Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Deus proverá
Deus proverá. Olhe para o alto então. Vou passar o microfone. Alguém está sentindo a presença de Jesus? Vou perguntar mais uma vez: alguém está sentindo a presença de Jesus? Antes de eu encerrar, olhe para mim. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esse é o resultado. Esse é o Esse é o resultado de matar a carne. Esse é o resultado de vencer os próprios desejos. Amados irmãos, que presença linda. Pode adorar, seu glória a Deus não atrapalha em nada. Antes de eu passar o microfone e fazer uma última coisa, que eu sei que vocês têm uma programação, eu quero fazer um elogio antes de mais nada. Eu quero agradecer a Deus, porque mediante uma palavra de santidade, vocês se reagirem com a forma que vocês estão reagindo, é sinal que essa igreja está muito saudável espiritualmente. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, amanhã o culto começa a que horas, pastor? 6h30. 6h30 amanhã. Amanhã, se você tiver disposição, sob esta palavra, debaixo desta palavra, faz um jejum amanhã e vem para cá. Faz isso. A igreja inteira faz isso. Eu estou sentindo o negócio do Espírito Santo muito lindo aqui. Entra num posicionamento de santidade para tu ver se ele não vai sacudir tua família. Alacalavacanto revassar. Entra num posicionamento de santidade para tu ver se nesse bairro e nas adjacências dessa igreja, se a criminalidade não vai começar a baixar. Entra na santidade com Jesus para tu ver. Cadê o povo santo? Cadê o povo eleito? Cadê o povo? Eu preciso concluir. Meu Jesus, eu quero voltar aqui, pastor. Eu quero voltar aqui. Vira a mão em direção à tua casa agora. A tua casa. Se você entender que a santidade traz Deus mais perto. Se você entender que essa luta que você está passando, matando a tua carne, tem uma vitória preparada para você depois disso. Prova, pastor, vou na Bíblia. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 4 que depois de Jesus ser tentado no deserto, houve uma mesa preparada pelos anjos. Tem uma mesa preparada depois dessa tentação, meu filho. Quem está na fiação? Quem está na fiação? Começa a orar pela tua casa. Um minutinho, você consegue abençoar a tua família? Diga a Deus: visita o meu filho, Pai. Visita a minha esposa que está lá. Visita meu marido que não veio, Jesus. Diga: visita a minha mãe, Senhor, que está no interior da Bahia ou na capital. Visita, Senhor, aquele meu primo. Passa em revista no hospital. Jesus, a tua presença é real e eu tenho me esforçado para viver na tua presença. Teu Espírito tem nos sustentado e eu estou me esforçando para fazer o teu querer. E a tua palavra nos diz: santificai-vos hoje e eu farei maravilhas no meio de vós.
Traz, oh meu Deus, que haja testemunho, Senhor, desse dia com Deus. Que haja testemunho, ó Pai, Tu tem esse poder. Que antes das 18, telefone irão tocar com notícia de vitória. Quem sabe quando ele chegar na casa hoje à noite, haverá surpresa do Senhor. Cadê os crentes que estão com a lança na mão? Ore, ore, ore mesmo, grite mesmo, interceda mesmo. Vai, 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 vai. Guerreia, guerreia. A praga vai cessar. 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 A praga vai cessar, diabo. Você perdeu espaço. Você perdeu autonomia. A praga cessa hoje. A praga cessa hoje. A praga cessa hoje. A praga cessa hoje. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tome seu assento um minuto aqui que eu vou fazer um convite. Eita Deus. Santidade entra, a praga cessa. Santidade entra. Ai. Santidade entra, a praga cessa. Cessa. Oh glória. Oh glória. Eu não sei se temos convidados não crentes aqui. Convidados afastados da presença do marido. E o esposo está dizendo: nunca tirei a aliança do dedo, tá? Eu não te dei a carta de divórcio. Isso é bíblico, hein? A carta de repúdio ele não te dá. Ele te ama. O marido está com saudade de você. Muita saudade. Se houver alguém aqui que esteja afastado, não sei se há. Não sei se há alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor. Eu te oferecendo a Jesus. Você tem que se levantar. Você precisa entrar no querer dele. Se você está aqui essa manhã e disse: pastor, eu já fui alguém que visitou o Santíssimo, então uma boa notícia para te dizer: a porta ainda está aberta para você entrar. E eu quero orar com você. Alguém aqui esta manhã que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador? Um sinal com a sua mão basta. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Onde está a primeira vida? Alguém aqui para Cristo essa manhã? Tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Quem era lindo assim? Meu noivo esperado. Eu abro. Onde está a primeira vida? Não há ninguém, ou se há e não se decidiu, eu creio que até às 18 Jesus pode te visitar. Se você recebeu essa palavra da parte de Jesus, aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra. Misture esse aplauso com glória a Deus, aleluia.